Sejam bem-vindos ao podcast CS Sem Açúcar, um papo com especialistas em Customer Success. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo, fique aqui que hoje nós vamos falar sobre liderança. Qual o papel da liderança no Customer Success hoje em dia? E um CS Sem Açúcar, para você sentir o gosto realmente de como é ser CS. Já siga esse canal para você acompanhar todos os episódios de podcast que nós lançaremos por aqui e vamos já começar e entender quem é o nosso convidado de hoje, né? Hoje, para participar com a gente tem um cara que é super renomado no mundo do CS. Você já deve ter visto alguma palestra dele, algum podcast dele, inclusive ele é um dos pioneiros em podcast no Brasil. E eu vou chamar ele para falar sobre ele mesmo, né? Antes da gente precisar eu falar do Lui, que quem nada melhor do que o próprio Lui, né, Lui? E aí, Lui, uma coisa que eu sei um pouquinho, né? Eu sempre ficava perguntando por que Lui, né, cara? Porque Lui em italiano é ele, né? Eu ficava... quem é ele, né? Quem é o Lui? Conta pra galera, Lui, quem é o Lui? Como funciona? Quem é o Lui na vida? Quem é o Lui na vida de CS? Legal, show de bola. Então, eu sou o Lui, né? Esse sobrenome e nome diferente, às vezes parece um gringo, né? Mas sou aqui brasileiro, né? Sou esposo da Tainá, pai da Clarinha, né? Uma filhinha de 2 anos. Sou criado em Floripa, né? E Léo, como a galera fala aqui. Então, vida inteira aqui dentro da Ilha da Magia, como a gente fala. E tô aí nessa caminhada de CS há mais ou menos 11 anos agora, desde 2015, né? Desde o início, assim, dos primeiros anos, né, de CS no Brasil, tô aí nesse universo. O nome não tem tanto motivo, né? Não vou te falar, nossa, tem esse significado específico, não tem grande coisa, né? E tô aí nessa caminhada, né? Em CS, hoje sou o Head Global de CS da Esk Suite, somos um Omnichannel para hotéis, né? Nosso time tem mais ou menos 50 pessoas hoje, lidero coordenadores, né, hoje em dia, e temos um time bem bacana aí. Um beijo para o time da ESC, quem estiver nos ouvindo também. E é isso aí. Tenho também um livro chamado Estruturando o Customer Success, né, lançado uns 3 anos atrás, vai fazer agora em setembro. E também uma série de conteúdos talvez um pouco mais antigos, né? Hoje em dia não tenho tanta assiduidade, né, em criação de conteúdo pelo tempo, nem pelo que os caminhos que a vida vai nos levando, mas tem podcasts, né, newsletter, eu adoro estar também sempre trazendo posts que eu acho interessante num blog que eu tenho, que eu não divulgo muito, né, lui-blog.com, sempre estou trazendo coisa lá, né, e é isso aí, acho que é uma apresentação mais breve. E uma coisa que o Lui não citou, mas o primeiro curso de liderança em CS que eu vi e que eu fiz foi seu, Lui. Liderança em Customer Success. Não sei se você vai lembrar, mas isso faz uns 3, 4 anos, foi na época da pandemia, se eu não me engano, salvo engano, que te foi lançado o curso de liderança em Customer Success, né? Que massa, legal. Já faz um bom tempo até a iniciativa, né? Não existe mais esse curso, não existe mais, né? Depois que eu fiquei um pouco mais próximo também da CS Academy, né? Tenho alguns cursos lá juntamente com o Diego, com a Isa. Acho que deu essa virada, mas na pandemia tínhamos, né? Aquela coisa, né? Ninguém tinha nada para fazer. Quem viveu esse 2020, 2021, cara, aquela coisa de vamos pro aniversário, não tem aniversário para ir, não tem nada para fazer. Ficar em casa mesmo, o que a gente pode fazer, né? Então surgiram essas ideias dos cursos na época, e acho que o início do podcast também, acho que foi muito legal, acho que fazer tudo ao mesmo tempo ali nessa pegada, e saudades, né? Bons tempos do curso de liderança. Show. Lui, quem ou o que te trouxe até esse mundo de CS? O que fez você conhecer esse mundo de Customer Success? E até para quem está nos ouvindo, se quiser explicar um pouco também do que é Customer Success, porque pode ser que alguém está nos ouvindo e não saiba ainda o que é o Customer Success, né? E quem te trouxe para esse mundo ou o que, né? Legal. Eu acho que, enfim, trazendo, né, o que, eu gosto muito da definição do nosso amigo antigo consultor, né, de CS, não sei se ele está operando até hoje, mas o Lincoln Murphy, adorava aquela frase dele, que eu acho muito atual, né? O sucesso do cliente é quando ele atinge o resultado requerido, o que ele quer, né? O objetivo deste cliente misturado com a experiência adequada, com a melhor experiência possível, né? Então, acho que quando a gente mistura esses dois pontos, eu estou levando o cliente do A para o B, seja lá o que for o B, pode ser um pastel frito bem feito, pode ser um lanche do McDonald's, pode ser eu perder 1 quilo numa academia, pode ser eu ter o sucesso dentro de um software que eu estou usando, né? O objetivo do A para o B, se eu levo ele para o B, este caminho que eu levo ele para o B é uma experiência bacana, né? Aí eu consigo ter o sucesso desse cliente em geral. Gosto muito dessa questão. Ele entra à tona mais no universo, né, de SaaS, no mundo de Software as a Service, lá por 2000, no começo dos anos 2000, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil
no começo dos anos 2010, né, no início de uma outra década, né, mais ou menos 2012, 13, 14, 15 ali, inicia o CS no Brasil, como o pós-venda das empresas, mudar o antigo pós-venda, né, que é normalmente um suporte ali, totalmente reativo, ou uma implantação paga, presencial, um negócio mais burocrático, muitas vezes, né, para um time que conseguisse entregar, né, o resultado requerido com uma experiência adequada e uma nova roupagem do pós-venda, né, ele era necessário. E a gente cria essa matéria, Customer Success, a gente cria cultura, a gente cria um mindset, a gente cria time, novas jobs, novas skills, novas pessoas, né? Eu tenho a graça de ter entrado na carona desse universo em 2015, né, na RD. Eu fui reprovado na RD, resultados digitais, atual RD Station da TOTUS, né? Fui reprovado num processo seletivo que eu não estudei, não estava querendo nada com nada na vida, né? Jovenzinho, recém saí da faculdade. E aí rodei e fiquei brabo, assim. Falei, cara, tá louco, agora eu vou passar para CS nessa tal da SRD aqui. E fiquei 1 ano, 11 meses, 12 meses, assim, estudando o blog da RD todo dia, porque tinha post diário na época, né? Todo dia o post novo eu lia, e os e-books que na época tinham, webinars na época também, eu consumi tudo de RD e mais um pouco, e aí fiz um processo seletivo mordido para passar, e passei para CS, né? Consegui passar na época para adentrar no time de CS em maio de 2015 na RD. Então, entrando no mundo startupeiro, né? Eu entrei em CS por consequência, foi tudo junto, né? Já como CS ali, dentro da RD. Não tinha divisão de onboarding e ongoing ainda, era tudo muito inicial, mas foi tudo junto, né? Entrada na RD foi minha entrada em CS também, nesses 11 anos atrás que eu falei, já faz tempo. Então foi a RD que te trouxe para esse mundo de CS e a reprovação, né? Que massa, Lui. Nem eu sabia dessa história, até. Boa. Mas, Lui, quando a gente fala sobre ações de CS você comentou da história de CS que ele começa lá em 2010, depois ele vem para o Brasil ali em 2015, a gente tem muito mais forte ali nos anos 2018, 2019, as mundos SaaS começam a falar muito sobre CS, mas se você pudesse escrever um outdoor onde as pessoas de CS passassem, qual que é a frase que teria? O que estaria escrito nesse outdoor? Eu gosto muito desse ponto. O Tim Ferriss tem uns livros, né? Ferramenta dos Titãs, e um outro que eu gosto muito dele Tools of Titans, não, esse é o Ferramenta dos Titãs, o outro é Tribe of Mentors, tribo de mentores em português, digamos, que ele faz essa pergunta do outdoor para muita gente, né? Eu acho que hoje, estamos em 2026, maio de 2026, gravando isso, não sei se você está ouvindo daqui a 4 anos, né? Talvez você já esteja em 2030 aí, né? Mas, assim, hoje eu escreveria uma frase que eu li numa biografia do Matthew McConaughey, aquele ator de Interestelar e outros tantos filmes, que ele fala na sua biografia muitas vezes, less impressed, more involved. E eu repito muito essa frase, até com o time no dia a dia, with AI, assim. Então, que a gente fique menos impressionado, com boca aberta, e, ai, meu Deus, medo disso, medo daquilo, né? Ficar congelado e não saber o que fazer, mas a gente se envolver mais, a gente se tornar, né, profissionais diferentes, assim. E eu vejo o porquê que esse outdoor eu botaria para toda a galera de CS em 2026 passar. Eu vejo 3 tipos de pessoas aqui, independente se é analista, independente se é júnior, sênior, pleno, se é líder, né? Mas eu vejo as pessoas que são mais paralisadas com o IA, né? Eu não sei por onde começar, eu estou numa zona de conforto, talvez nunca meu chefe me cobre isso, então fico elas por elas, eu finjo que eu leio os negócios ali, né? Mas jogo GPT, uso para uma coisa mais ou menos, né? As pessoas que semi-envolvidas, assim, já brinca com o IA, já jogou uma planilha lá, já criou um gráfico X, já tipo, começou a ficar mais independente, né? Mas não tem aquele case impactante ainda, né? Em geral, ou é mais dependente de outras áreas e tal. E a C, que é a pessoa que até o SaaStr, aquele evento anual, né, de SaaS, que ocorre no Vale do Silício, né? O SaaStr 2026, eles falaram muito sobre isso, sobre a pessoa ser builder. Então, uma pessoa que vai ser a construtora, tá? Em geral. Ela cria seus dashs, ela não depende tanto de CSOps para tudo, né? Ai, CSOps, cara, não, eu posso também tocar os meus dados aqui, consigo também tocar. Não preciso depender do terceiro que vai estar de férias e aí não vou conseguir ter um dash que é importante para mim, né? Tomar decisões que moveram ponteiro, então acho que as pessoas que é builder, ela consegue mover receita a partir de suas mãos como builder também, né? Independente se a pessoa é de humanas, é de exatas, sabe codar, não sabe, eu acho que todos hoje estão podendo brincar, fazer essa brincadeira de ser um pouco builders em geral, de testar mais, de fazer mais, né? Acabou de repente o código era quase
né, uma trava, né, que separava gente grande de gente pequena aqui. A gente tira um pouco dessa trava. A gente tira um pouco para liberar as pessoas normais, digamos, para serem builders. E basta fuçar, basta ir para o YouTube, basta criar uma conta. Vou criar uma conta pessoal para testar, sabe? Então, eu acho que vem muito nessa pegada. Eu acho que as pessoas têm que se envolver mais com AI, parar de ter medo, né, em geral, para não ficar para trás justamente, para o mar não engolir, né? E aí vai. Mas eu até comento com a galera com qual eu convivo, Lui, sobre justamente isso, né? Que o poder da IA, ela transferiu aquele conhecimento de lógica programacional, entender o que é algoritmo, entender toda essa linguagem e quebra essa barreira. É como se do nada todo mundo falasse português, não precisasse falar inglês, todo mundo consegue se comunicar. Não tem mais a barreira de linguagem, né? Ele quebra essa barreira e aí entra aquele processo que você falou. A inovação agora, ela está muito voltada para quem tem esse pensamento inovador e consegue ser esse builder, né? Esse criador ali sem necessidade e não precisar ter esse medo. Boa. E aí você falou de um... Pode ser que tenha alguém escutando a gente daqui a 4 anos, em 2030, né? Mas em 2030, o CSM como nós conhecemos hoje, será que ainda existe? Se ele existisse, e se ele, fazendo aquele processo de futurologia, né? Ele estaria fazendo o quê, Lui? Cara, legal. Eu acho que CS como um todo, né? Vamos pegar a área de CS, que às vezes engloba, no meu caso aqui na Switch, engloba suporte, engloba onboarding, engloba ativação de canais dentro de onboarding também, como o WhatsApp, né? Que é algo mais técnico, em setup, digamos assim, em linhas gerais, e engloba ongoing para clientes grandes, clientes menores, tipo, a gente engloba bastante coisa aqui dentro de CS, né? Saver, que faz os salvamentos, né? E retenção de clientes que pedem churn e tal. Educação de clientes e outras coisas, né? Esse organograma geral, ele muda completamente. Para mim, ele muda bastante, né? Empresas que são AI, que já nascem com AI, a gente tem um exemplo de Cursor, por exemplo, né? A Cursor ali, com valuations enormes e um time de 5 pessoas na época. Então, a gente vai ter uma era de times minúsculos, vai ter era de times menores, né? É outro jogo que a gente tá vivendo. A era que a gente tinha dinheiro, né, à vontade, investimentos de venture capital, a gente torrar dinheiro, traz mais cabeça para ver o que dá, traz mais cabeça em vendas, traz mais cabeça em CS, porque se vendas vende, traz mais CS, porque tem que atender, não pensando em escala, e eu já vivi isso, já fui líder nesta época onde o dinheiro corria solto, né, e não se falava em eficiência como hoje, e tudo era muito fácil, né, em geral, a gente muda, estamos em outra era, basicamente, né? Vivemos a era da eficiência, então o organograma ele muda completamente, né? Não digo que assim como a gente pinta às vezes, layoff coletivo por causa disso, não é necessariamente, mas com certeza uma pessoa sai de uma cadeira, né? Hoje a gente vai pensar, precisa ter uma substituição aqui, né? Acho que o primeiro caso que se fala bastante, né, que é muito do mundo de clientes, é o suporte, assim, o suporte N1, suporte level 1, nível 1, às vezes até para quando estamos falando de empresas que atendem clientes menores, né? Um volumão de muitos clientes abrindo tickets, às vezes muito respondíveis, né? Por uma IA, por exemplo, a gente já vê que faz um sentido, né? A gente começar a especializar esse time de suporte para gastar tempo com outras coisas, né? Um time que não precisa crescer tanto, né? Ter aquele batalhão de pessoas, porque a gente já está vendo. A gente tem case na Switch, né? A gente deixou de contratar, agora está de 3 para 4 pessoas, né? Deixamos de contratar, não é layoff na Switch. Não tivemos layoff por AI, porém, nós temos mudança de perspectiva, a gente não contratou 3 ou 4 pessoas novas por causa de IA, sabe? Então, às vezes a coisa é um meio termo, assim. CSM de ongoing de relacionamento, por exemplo, muito se fala hoje, né? Os caras estão falando, o Edson Rigonati da Stella postou hoje sobre isso, semana passada, não lembro qual dos Bambambam lá no Twitter postou também, do Forward Deployed Engineering, que Forward Deployed é uma expressão muito usada no exército americano, enfim, para caras que vivem nos países estrangeiros, estão lá na linha de frente em outros países em geral. Então, o cara que está em campo, o que eu quero dizer? Está a campo com os clientes. Pessoas que estão resolvendo problemas reais. Pessoas que estão lá no cliente, por exemplo, entendendo, né, como é que funciona o onboarding na prática, os erros de processo. A gente ficar mais, assim, envolvido realmente, né, com esse processo, por exemplo, de onboarding e tal, a campo mesmo.
sabe? A gente está vendo bastante isso em vários cases bem bacanas, né? Acho que o líder também de CS, sendo esse builder que eu falei, vai botar a mão na massa para fazer acontecer. A gente está vendo muito ex-C-level, pessoas que eram C-level nas empresas, alguns que eram ex-founders depois de exits, eles voltarem para Anthropic, por exemplo, e virarem engenheiros. Um cara que era C-level, alguns eram founders, o cara tá dando passo atrás, a gente está vendo CTO virar, né, engenheiro. Cara, como assim? Porque ele é um engenheiro builder. Ele vai fazer coisas ali, o case que ele está construindo ali é um case que ele vai botar o fone de ouvido, vai tocar ficha, vai conseguir escalar muita coisa sozinho, entendeu? Então, olha só que loucura, velho, que a gente está vivendo. Um CTO virando engenheiro de novo, né? Então, dessa mesma maneira, às vezes eu vejo alguns líderes de CS, quem sabe, né, nesse novo organograma, botando a mão na massa de novo. De repente, cara, atendendo mais cliente, ouvindo mais call, estando mais próximo da linha de frente, né? Então, eu acho que morre quem? Sendo bem direto, morre o CSM tomador de cafezinho. Esse já está morrendo, tomara, né, que a gente vire essas pessoas que, né, são commodity hoje em dia, não botam a mão na lama, não pode ser reativo. Cara, se tu está atendendo uma conta grande, meu amigo, tu não sabe responder um aspecto um pouco mais técnico, ou não sabe endereçar, quem sabe, esse ponto mais técnico, porque não é contigo, porque tu não é reativo, porque no LinkedIn falaram que não sei o quê, cara, possivelmente tu esteja fora do jogo daqui a pouco. A gente tem que saber, cara, botar a mão na lama nas paradas mais técnicas em geral. Se a gente vai ganhar tempo de produtividade com IA, a IA está nos ajudando a ser mais produtivos em si, tu tem que virar mais técnico. Bem-vindo ao mundo de CS na nova era, né? A galera que faz aquelas QBRs, né? As revisões de sucesso trimestrais mais rasas, ninguém mais aguenta, cara. Esse tanto de slide, quem sabe não é, a coisa é mais rápida, tá? Do que a gente ficar esperando trimestre a trimestre para fazer um negócio. Cara, mudou. Tá tudo mais acelerado, né? Em geral. Pode falar. Hoje, essa questão que você trouxe aí de ser mais técnico é um dos fatores que eu vejo muito importante, inclusive de bons CS e bons líderes. Porque hoje em dia, com a IA, cara, você gastando um tempo para estudar, e aí eu vou dizer uma coisa que, para a galera que não conhece o mundo de IA e tiver afim, a maioria das próprias empresas, seja a Anthropic, seja a OpenAI, próprio Google, eles têm uma camada de vídeos deles mesmo explicando como fazer cada uma das coisas. E é eles mesmos explicando, e não é, eles explicam de uma forma que eu, João, gosto muito, tá? Sobretudo da Anthropic, que ele traz como eles fazem na Anthropic. Então, olha, uma análise de dados, como que a gente faz aqui na Anthropic? E é um vídeo de 15 minutos. E você acha um monte de traduzido, inclusive, se você não tiver legendado, vamos dizer assim, né? Você consegue aprender pra caramba, né? E nessa linha, né? De aprender com quem sabe faz e quem tá fazendo, né? Exatamente. E se fala muito na morte do middle management, tá? Então, aquela liderança que não é builder, que fica fazendo, one-on-one a semana inteira, horas e horas e horas e horas de one-on-one sem pé nem cabeça, que não viram ponteiro nenhum de receita, reunião. Lembra daquele filme, eu adoro aquele filme de Steve Jobs com o Ashton Kutcher, onde ele volta para a Apple, depois de um tempo, depois daquele hiato, volta para a Apple e vai descer as escadas, todo artista tem de ir aonde o povo está, e ele vai para o povo. Deixa eu ver esse time neste projeto, nessa coisa. Daí no filme aparece muito bem, ele chega, cadê o chefe de vocês? Né? Os caras dormindo, os outros ociosos. Chega o chefe, tá o cara engravatado, né? Um negócio bem diferente do que o próprio Steve, com o pé descalço lá na época, né? Na cultura original. E chega um cara engravatado, perguntando, né? O que você está se metendo com o meu time aqui, não sei o quê. Tava em um monte de reunião para lá e para cá, burocracia. Isso morre. A gente volta, né? Esse ponto da gente, tipo, conseguir trazer essa nossa noção de builder em geral, sabe? Em coisas que vão mover receita de verdade, nem que a gente tenha que entrar em call. Talvez o líder de CS do futuro esteja entrando em call junto, esteja descobrindo junto, em vez de ficar distante, com o pé para cima, fazendo 20 outras coisas, planejando, né? Uma coisa que nunca chega enquanto o onboarding está pegando fogo, né? Em geral. Então, acho que... E é isso. E óbvio, né? Eu sempre digo nas palestras, começo, parece que quando eu falo, a minha vida é perfeita. Meu time não tem nada a ser corrigido, todo o processo é lindo. Cara, a gente tá naquele cachorrinho pegando fogo. É isso, aquele meme do cachorro pegando fogo, é um líder de CS participando de podcast, palestrando, tá pegando fogo no bom sentido, mas a gente tem que achar versões melhores. A gente tem que ficar incomodado, né, em geral, para melhorar. É mais ou menos isso.
Massa. E aí você trouxe CS não é só tomar cafezinho. Eu já vi, inclusive, você escrevendo sobre isso no LinkedIn, né? Porque eu até, se eu não me engano, comentei sobre isso também, que você estava trazendo que tem que trazer resultado. Mas qual que é o padrão que faz, então, uma operação de CS ter salvação e a que não tem salvação, né? O que você consegue ler nos primeiros 30 dias dentro de uma empresa? E o porquê eu pergunto isso, Luiz? Porque é muito comum os líderes de CS trocarem de empresa em média em 8 meses hoje no mercado brasileiro, né? Então a gente tem esse dado, tem essa informação, mas o que eu vejo então nesses primeiros 30 dias e como que eu identifico se tem ou não salvação no time de CS, a estrutura de CS dentro da empresa? Cara, legal. Eu acho que, enfim, em primeiro lugar, entender em 30 dias, assim, tem até um livro, né, que fala sobre os primeiros 90 dias da pessoa. Eu acho que é muito legal de botar tudo no papel, realmente, entender quais as maiores dores, ouvir o time, né, se alguma pessoa, liderança nova que está chegando. Eu acho que é fazer esse mix e ter esse tato, sabe, do que focar. Essa pessoa citou isso, essa citou isso, opa, isso aqui tem alguma coisa interessante aqui. O fogo deve estar pegando ali. Deixa eu ver como é que os clientes estão dando esse set, estão respondendo pesquisa, estão demorando ou não para um onboarding, estão churneando e botando motivo. Então, essa análise cabe a essa pessoa fazer, né? E eu acho que, assim, hoje, no playbook de hoje, não é mais os primeiros 90 dias. Eu escreveria um livro, como você falou, os primeiros 30. A coisa é mais rápida, né? Senão, vou demorar 90 para ver o que vai acontecer. Depois eu vou começar o plano de ação que vai durar até 6 meses. E aí, com esses 6 meses, o CS demora e não sei o quê. E vai nesse pitch, cara, às vezes tu perdeu o CEO aí. Tu perdeu o teu chefe, teu negócio, né? Oi? Tem um autor que é de economia, que é o John Maynard Keynes, que ele escreveu um livro em 1936, ó como é contemporâneo, né? Que ele falava que no longo prazo todos estaremos mortos, né? Então você não tem que deixar o longo prazo, vou deixar em 6 meses, um ano. Hoje em dia, com IA, 6 meses, um ano é longo prazo, né? Na minha concepção, já é um longo prazo pra caramba pra uma empresa, pra um CEO, né? Claro, naqueles pontos, né? Muitas falam, as McKinsey da vida, consultorias, e daí faz um negócio, diga, todo mundo tá falando, né? IA substitui muitas das coisas, né? Que se falava para, como se fosse pagar para pessoas olharem para o teu relógio, né? Na empresa e falarem que horas são. Às vezes você, liderança, tem que falar que horas são. Assume, né? Enfim, se o Neymar não vai para a Copa e tu é lá um jogador, pô, o Neymar não, como é que eu vou dizer? Não curou o tornozelo da vida lá. Cara, é tu e mais 11 agora, ou camisa 10? Não sei nem quem é, né? O cara ali. É tu e mais 11? Vai. É tu e mais 10? Vai que vai, velho. Se o Neymar não conseguir. A gente tá antes da Copa aqui falando. Se o seu amigo Neymar não conseguir jogar, vai que vai, velho. É contigo? Eu acho que é essa a pegada. A gente não tem que terceirizar. Terceiriza para CS Ops. Terceiriza para aquilo. Terceiriza para isso, né? Mas em linhas gerais, respondendo assim, eu gosto muito de uma escada, uma Stairway to CS Heaven, né? Até o próprio Edson, o Rigonati da Sela, que deu esse apelido no webinar que eu estava fazendo com ele, uma Stairway, né? Que primeiro faz o seguinte, primeiro a gente tem as atividades que o time faz. Volume de calls, por exemplo, tá? Atividades. Eu meço isso, legal. Show, é o início. Passo para o resultado dessas atividades. Então, mensalmente, com as calls de onboarding eu faço, eu ativo tantos clientes. Legal, se a ativação está relacionada com coisas que trazem retenção, talvez expansão, que legal, né? Atividades, resultados das atividades. Vou para a terceira camada, que é resultado para o cliente. Opa, então as ativações que eu faço em onboarding geram resultado para o cliente, levam ele para o ponto B que ele deseja. Legal? E a parte mais alta da Stairway é, se eu gero resultado para o cliente, é óbvio que, por consequência, tem receita para a empresa. Aí eu falo de retenção, eu falo de LTV, eu falo de menos churn, de net revenue churn negativo, e aí vai, entendeu? Então, atividades, resultados das atividades, resultado para o cliente a partir disso, e a partir disso tudo, resultado e receita para a empresa de uma maneira ou de outra. Times menos maduros, menos defensáveis de CS, param nas atividades, param no resultado das atividades, param somente no C7, param somente no volume de call, param somente na ativação. Não se sabe se está gerando resultado para o cliente. Não se tem correlação com retenção a partir do que eu faço. Posso bater todas as metas de onboarding, por exemplo, mas eu estou tendo churn a rodo. Putz, alguma coisa está desconectada desses steps dentro da escada, entendeu? Então, a operação de CS, que tem um ROI, claro, que tem um retorno bacana para um board desse, é a que chega nesse step de resultado para o cliente, a partir do que ela faz, e, por consequência, por resultado financeiro para a empresa. Acho que seria isso, e óbvio, né? Sempre olhando para eficiência. Não é botar um exército de CS lá hoje em dia
e achar, precisamos de 150 cabeças aqui no time ou nada, né? Não, esse líder tá fora hoje em dia, né? Então, acho que tem que juntar, orquestrar essa loucura toda para fazer acontecer. Você estava falando antes que muitas vezes, nesse tempo ali, a gente acaba perdendo o CEO, né? Mas qual é a conversa mais difícil que um head de CS precisa ter com o CEO? E por que ninguém tem coragem de ter essa conversa difícil? Cara, eu acho que as melhores pessoas, o Reid Hoffman, founder do LinkedIn, daquela PayPal máfia lá, de um monte de gente que saiu, Elon Musk, Reid Hoffman saiu da PayPal, né, para fazer sucesso no universo, Peter Thiel e etc., se eu não me engano. O Reid Hoffman fala, sabe como é que tu sabe quando tem jogadores de outro nível na sala? Tem jogadores de outro nível no teu time? Quando a pessoa não só aceita o que é proposto, mas ela consegue ter um outro olhar, um olhar mais crítico, um olhar falando, cara, mas e no caso desses clientes do tipo B, como é que a gente faria esse processo novo que você está sugerindo de ongoing aqui? Por exemplo, tal. Ah, caraca, velho. O cara botou um negócio na mesa que realmente ele vai ter que rever o negócio, sabe? Pessoas que não aceitam meramente, mas que trazem um outro olhar, uma outra visão, que pessoas que a gente consulta mais na empresa. Pode ser um analista júnior, mas ele tem noção. Ele tá sacando uma coisa que os outros não sacaram, né? Então, eu acho que o melhor líder, assim, para um papo com o CEO, né? O líder tem que fazer o seguinte, cara, se a gente continuar fazendo as coisas dessa maneira aqui, a gente está fadado a não crescer, a gente está fadado a ter churn maior ainda, a gente está fadado a fracassar, a gente está fadado aos clientes optarem pelo concorrente, né? O que é isso? Sei lá, o SLA com vendas quadradas, o produto que às vezes não entrevista cliente, tipo, tá lançando feature e, porra, não sabe nem se seria legal para o usuário estar aqui. Mudanças no próprio time de CS. Exemplo, cara, a gente está gastando, né, dinheiro, o headcount está indo para esse setor aqui, a gente vê que vendas não está vendendo, não precisamos de tanta gente aqui, mas a gente poderia ter um CSOps a mais justamente para esses fluxos de AI, para a gente não depender 100% dessa pessoa Y. Então, assim, conseguir até olhar para o próprio headcount e criticar, né, em geral. Por isso que eu sempre falo, cara, lideranças de CS, vocês que estão me ouvindo, experts de CS, vocês são viciados em estudar só CS. Vocês são viciados em parar no repertório de CS. Eu falo, estudem produto. Quantos podcasts do Lenny, né? Eu adoro o Lenny's podcast de produto, cara. Quantos podcasts sobre produto você já ouviu? Do que tá rolando lá, né? O João falou, pô, Handtrop. Cara, como é que tá? Como é que eles estão vendo a criação, né, de produtos hoje em dia? Estudar finanças. Entender, pô, do lado financeiro, o que significam as coisas, a correlação disso com o seu time. Não é só do CFO, não é só do chato lá, o cara é chato do lado financeiro, fica enchendo. Não é só daquele time. Você também, né? Estude Venture Capital, né? Estuda em mercado. Eu sempre digo, fujam do LinkedIn. Fujam de lá. Vão para o Twitter. O Twitter é onde tudo está acontecendo. No Twitter, até um cara chamado Koba, que mora no Vale do Silício, ele falou, aqui as pessoas estão muito focadas trabalhando. Não é tanto networking em eventos como se fala por aí, hoje em dia. E o Koba fala, dependendo das pessoas que tu segue no Twitter, que é o X, né, hoje em dia, dependendo das pessoas que tu segue no Twitter do Silicon Valley e afins, tu vai estar mais atualizada do Brasil, lendo o bendito no Twitter, do que estando morando aqui. E ele mora lá, e ele é empreendedor lá. Olha só, entendeu? Então, vão para onde a coisa está acontecendo, que vocês ganham mais repertório para falar com o CEO, que vocês têm a visão para falar com o CEO. O SaaStr 2026 acabou de acontecer, as palestras estão todas liberadas no YouTube. Quantas você já viu? Você que é de tecnologia. Ai, não sabia. SaaStr, vai lá, pega uma pipoca, mete na TV, acha as palestras que mais fazem sentido, leva os melhores insights para dentro do seu time. Às vezes a pessoa da Handtrop fala alguma coisa legal, cara, leva isso para uma reunião, dá de exemplo, sabe? A coisa tá dando sopa. A gente tem que sair somente do nosso medíocre de só saber sobre CS e jornada do cliente. Muito bom, muito bom, muito bom. Pô, tô em êxtase aqui, Luiz, por causa de algumas coisas que casam bastante. Tem um cara chamado Clóvis de Barros, não sei se você conhece, que ele é um multiplicador, ele fala que ele é explicador, ele não fala que não é filósofo, né? Boa. E ele fala que as pessoas faltam às vezes ter bril, né? E ele fala, o que é bril? Ele falou, cara, se tem um cara que ele aprendeu a fazer aquilo, escreveu, gravou um vídeo,
Você só tem que ir lá e assistir, você só tem que ir lá e aprender. Você não teve que fazer isso do zero, que o cara teve que, às vezes, criar do zero. Então, cara, se você não tem capacidade disso, você já não tem mais capacidade para nada. Você tem que ter brilho, né? Você tem que ter essa vontade de ir aprender coisas que, às vezes, é muito diferente do que você está acostumado. Total. E tudo que é diferente, a gente sabe que a curva de aprendizado não é a mais plana da vida. Às vezes é íngreme aquela curva de aprendizado. O primeiro vídeo que você vê, você vai falar, cara, não entendi nada do que esse cara disse. Vê o segundo, vê de novo, vê o que você não entendeu, anota, vai aprendendo, pega um livro que fala sobre aquilo, vai achando coisas para que te apoie nesse aprendizado, né? Tem o brilho, né? A galera de CS tem muito assim, pô, bench, quero bench, quem pode fazer bench? Cara, faz o dever de casa. Esses dias até pediram um bench sobre de criar um negócio dentro do Lovable, né? Que é uma das ferramentas de IA e tal, para um Dash que a gente criou. Gostaria de fazer um bench, a gente pode falar para vocês nos ajudarem a criar. Velho, Lovable, quantos tutoriais tem no YouTube? Faz e mostra como é que ficou. Eu tenho o prazer de ajudar quem já bota a mão na massa, quem tenta em geral, mas eu não vou parar com o meu dia a dia de hoje parar 1 hora. Você poderia estar olhando no YouTube. Seja builder. Vai atrás minimamente, que com certeza você vai mudar a sua carreira em 1 mês. Se você, sabe, tá tudo embaixo do nariz. Não precisa de um curso, um mega certificado, mas tá, a coisa muda muito rápido. Enfim, acho que a gente... E o puxão de orelha vale para mim também. Para mim, que não sou técnico, não escrevo uma linha de código, para mim é um desafio também. E eu tenho que me reformar. Senão o mar me engole. Lançou livro, 11 anos de CS, dane-se, velho. Se eu não for relevante, não mover receita da empresa, eu tô fora. Entendeu? Então, serve, tudo isso que eu tô falando serve para mim. Um esporro meio próprio também, sabe? Muito bom, muito bom. E como que nós decidimos entre brigar pelo orçamento do time e proteger essa relação de finanças num ano de corte, né? Num ano que a gente vê do dinheiro sumindo, né? Não digo necessariamente do corte de pessoas, mas a gente tem o corte do investimento a mais, que é isso que você comentou. Muitas vezes pode acontecer, e trazendo um conhecimento a mais para quem está nos ouvindo, inclusive, isso é cenário de um juros alto. Aí a importância de entender finanças, né? Eu sou formado em economia, dou aula de economia à noite na faculdade, então para mim é uma área que eu estudo também. E a gente fala que a gente teve por alguns anos os juros artificialmente baixos, que é o ano da pandemia, que tivemos 2%, 3%. Muita galera tomou crédito, e hoje em dia o juros está alto e a pessoa tem que pagar aquele crédito que ele tomou a um juros alto agora, né? Uhum. Então isso faz o dinheiro sumir, né? Isso faz o dinheiro sumir da mão das empresas e tudo mais, e faz com que a redução exista, né? Do investimento previsto, muitas vezes. Nem sempre acontecendo layoffs, mas com investimento previsto. Eu previ investir 200, agora eu vou investir só 150, né, a mais. Então, como você faz para essa briga entre o orçamento, mas também a relação com finanças? Né? Legal. Eu acho que, assim, um ponto, assim, para um líder que é muito mais maduro, o líder sênior de CS, ele vai estar olhando para COGS. Ele vai estar olhando para os custos específicos da sua área, né? Nesse caso de COGS, os custos diretamente ligados ao serviço prestado, né? O time de CS. O custo de CS geral para empresas já beirou nas antigas, quando era muita cabeça, headcount à solta, né? E muito dinheiro rolando, 15%. Os melhores cenários tinham 10%. O SASR do ano passado já trouxe 7%. Então, são times menores. Como eu falei, não é layoff coletivo e deu, né? Mas deixar de contratar também é pensar em COGS, né? Olhar para como é que eu vou estar lá em dezembro, no fim do ano, como é que eu vou diminuir receitas, de repente, até de ferramentas, disso, daquilo, que não faz mais sentido, né? Então, assim, o brigar por mais cabeças, para mim, vem muito de uma liderança, às vezes, que pode, às vezes, olhar para o próprio umbigo só. Eu quero mais cabeças, ai meu Deus, minha área, eu, não sei o quê. Claro, se você for não bater as metas e não entregar, ficar cortando cabeças e etc., a ponto de você não conseguir entregar e ferrar métricas da empresa em geral, você tem que clamar, é óbvio, né? Mas, assim, de outras maneiras, eu tenho que ser criativo para pensar em como é que eu escalo as coisas. Como é que eu escalo o CS? Será que todo cliente precisa de 4 calls? Eu estou 5 anos como líder de CS. 5 anos, os clientes fazem 4 calls. Não tem nada criativo que eu tenha montado de educação, dentro de produto, que esse cliente possa não precisar de 4 calls de 1 hora? Não tem nada que você possa fazer para a gente parar de contratar gente para fazer essas 4 calls completas, como sempre? Não há nenhuma segmentação? Deve haver. Daí cabe à sua cabeça, né?
ser criativo para pensar nessa escala em geral, entendeu? Então, eu acho que cabe ao líder de CS, assim, entender que brigas tem que se comprar, em geral. Senão vai ficar, tipo, chorando somente pela sua área, né? Em geral, e não tá jogando o jogo que a empresa tá jogando. A teoria dos jogos fala, né? Tem que ser um ganha, ganha, ganha. Se você acha, né? Pô, estão falando isso, estão falando para cortar, eu tô perdendo sozinho, você tá olhando somente para você. Então, por isso que eu falo, seja melhor amigo do head financeiro, seja melhor amigo do head de vendas, do head de produto, né? Tenha essa relação próxima, entenda as realidades e o que até os fundadores, o board, teus chefes, os líderes estão querendo, estão falando, né? Se você entender os porquês, você vai ter o entendimento melhor dos comos, né? Viktor Frankl falava isso, acho que isso cabe para isso também. Muito bom. E entrando já num papo que muitas vezes decide até mesmo o quanto uma empresa é eficiente ou não, o quanto uma área é eficiente ou não, né? Que é qual foi a última vez que você teve que demitir alguém que era bom no que fazia, mas estava no cargo errado? O que isso ensinou sobre o desenho de squad, desenho de time para você nesse tempo de liderança, né? Cara, legal. Às vezes, uma frase que eu falo desde a primeira pessoa que eu demiti na vida e tal, uma demissão às vezes é uma libertação. Às vezes é uma libertação para a pessoa, né? Tem muita gente que não cresce junto com a empresa. Tem muita gente que não cresce diante dos novos desafios da empresa. Pô, eu fui CS aqui dentro dessa empresa X por 2 anos e é como se eu tivesse, vamos fazer uma metáfora, eu pegando uma onda aqui de 1 metro. Pô, a onda de 1 metro ia para a esquerda, dava 2 batidas, cara, altas ondas, voltava lá para o fundo, remava. Pô, todo dia pegando essa onda, foi legal, bati as metas, foi o que precisou. O mundo mudou, o cenário mudou, os concorrentes vieram, a nossa defensibilidade, de repente, diminuiu um pouco, a coisa está diferente, a gente mudou o processo, a liderança mudou, novas diretrizes, novos OKRs, novas metas, e agora essa onda de 1 metro não existe mais. Agora é uma onda de 3 metros. Cara, diferente da onda que eu pegava, né? Ou eu me adapto a pegar essa onda de 3 metros a tempo, não demorando muito, como eu falei, hoje em dia, né? Ou eu vou tomar essa onda na cabeça todos os meses, eu vou estar com meta abaixo, etc e tal. Aí cabe a liderança rodar um plano de desenvolvimento, um PIP, quem sabe, né? Para tentar não desligar, tentar recuperar, né? À medida do possível, e se não der mesmo, desligar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse ponto de adaptabilidade. Eu peguei por muito tempo a onda de 1 metro, está vindo uma de 3. Eu sei que está vindo de 3. Mudou, os processos mudaram, eu tenho que rever minhas skills aqui dentro, como é que eu me desenvolvo aqui dentro, né? Ser proativo também para fazer isso acontecer, né? Eu acho que cabe a essa pessoa que quer ficar na empresa entender o tamanho da onda que está vindo atrás, sabe? Se é maior, se você acha que não consegue, pede ajuda para a liderança, né? Se esteja claro, eu queria estar melhor. Estou tomando vaca todo dia, como é que eu paro de tomar? Sabe? Me ajuda aqui, em geral. E aí, assim, depende das cadeiras, né? Tem gente que é ótima para startup mais inicial, tem CS que é ótimo para operações maiores. O Elon Musk, de repente, talvez não seria o melhor líder para uma startup pequena hoje em dia, como o líder de uma startup pequena, o CEO de primeira viagem, não vai liderar a Tesla, sabe? Então, assim, tem cadeiras e timings, assim, que às vezes é legal. Eu já demiti gente que voou em outras empresas, que mandou muito bem. E eu acho que é uma libertação, muitas vezes, para que isso aconteça, né? Qual que é a competência que você contrata hoje num líder de CS que ninguém pedia 3 anos? A gente está falando muito sobre essa mudança de mercado, IA hoje em dia, questão de ser builder, questão de estudar não aquilo que é só jornada do cliente, experiência do cliente e além disso. Então, qual que é a competência que há 3 anos não existe? E 3 anos a gente acha que quando eu falo 3 anos, eu penso, pô, deve ser, sei lá, 2018, né? Não, né? 2023, 3 anos, né? Qual é a competência que não existia e que às vezes a gente nem olhava naquela época, que hoje é uma que faz você querer contratar essa pessoa? Até porque você comentou que você tem mais de 50 pessoas aí e tem coordenadores abaixo, tem liderança abaixo também. Então, como que funciona isso? Qual é a competência que você olha, que não olhava há 3 anos? Eu brinco com um time assim, que a gente, nas nossas job descriptions, nas nossas responsabilidades e competências da job, hoje em dia, se elas não mudam de 6 em 6 meses, a empresa está estacionada. É obrigatório mudar, porque a job está mudando de acordo com pontos que a gente vai automatizando, melhorando, produzindo mais ali. Muda a job, muda o que a pessoa faz, né? Então, o que a gente faz de pergunta, por exemplo, em processo seletivo, muito é para todo tipo de pessoa, até estagiário. Como é que está a sua relação, seu uso de IA, né?
E eu acho que a gente está até mudando, né? Eu vi uma palestra recente, que depois eu vou comentar, mas que a gente deveria ir mais a fundo. O que você já construiu com o IA? O que você já construiu com o IA? Ah, mas aqui na empresa a gente não pode por segurança e dados. Beleza. Na sua conta pessoal, pode ser uma planilha fictícia. O que você já construiu, o que você já experimentou, compartilha a tela e mostra aí, né? Então, essa pessoa vai mostrar essas proatividades para conseguir entender coisas que estavam fora do alcance, digamos assim, sabe? E outra coisa que eu falei e repito, né? Eu vejo que o líder do futuro, tá? Vai ser muito mais um builder que está com a mão na lama e tem essa noção, já produziu. Lembra vamos pegar um exemplo, né? Do Romário lá. O Romário fez um monte de gol, não sei o quê. Quando o Romário vira treinador, ele fala a linguagem dos caras. Ele estava lá fazendo gol há pouco tempo atrás, pô, né? Hoje em dia não mais, mas foi treinador, não tempo, nem lembro se deu certo, como deu certo ou não, mas pelo menos fala a língua dos caras. Um exemplo é Guardiola, por exemplo, né? Um Guardiola, pô. Esses caras, pô, sabe, estiveram lá, o próprio Zagallo, né? Pô, jogou em 58. Zidane. Tá, esse povo tá lá, pô. Né? Esses caras, o Felipe Luiz agora no Flamengo, no caso de sucesso, estava jogando com os caras meses antes. Virou treinador, interino, não sei o quê, e foi, né? Então, assim, o mundo, para mim, das lideranças é muito mais dessa galera da mão na lama, de anos de call, de repente, né? Às vezes eu entro de paraquedas na empresa, eu não sou analista, né? Mas eu tenho anos de call. Eu sei o que é uma call boa e ruim para avaliar a atividade, se precisar, para avaliar as coisas, para entrar em call, se precisar, sabe? Acho que é muito isso. A gente tira um pouco daquele middle management, que é viciado em one-on-one, team building, planejamento, fica só naquele modo, como é que eu vou dizer? Somente num modo um pouco andares acima, e esse cara pega o elevador e volta para o térreo para falar, eu sou builder aqui junto. Cheguei, eu sou um novo líder aqui dentro, vamos lá, tamo junto aqui. E vai conseguir pegar as minúcias para ir melhorando as coisas em geral, sabe? Até porque eu vou dar um exemplo de próprio Customer X, que é famoso dentro de casa, né? O Bento, que é o nosso Head CS, inclusive, teu amigo pessoal, a gente também tá lidando com CS e ele também lida com o cliente, né? Porque não pode esquecer, a gente não esquece de como que quais são as dores. A gente sempre brinca, né? É muito fácil falar não, inclusive, para cliente, quando você não está falando ao vivo para o cliente lá na reunião, né? Quando você não está lá, você tem que entender todos os processos que está acontecendo. Isso é muito comum, né? Na Customer X eu estou no time de education, mas eu ainda atendo alguns clientes específicos que ainda continuo e nunca quis parar de continuar. Por quê? Porque eu quero continuar entendendo o que eu preciso gerar de educação, porque eu tenho que ver o que está acontecendo nas reuniões, senão eu não vou conseguir evoluir o time de educação ali dentro do processo da Customer X. Então, muito legal isso, Luiz. A Mônica Pérez, que é Head CS da Lovable, lá no Sastra, ela trouxe uma frase que eu até trouxe na íntegra aqui, para que eu ia esquecer. Olha como é que ela encerra a palestra dela, que fantástico, assim. As empresas que vão vencer nos próximos 5 anos não serão as que tiveram a melhor IA. Serão aquelas cujos clientes sabem que tem a melhor IA. Por quê? Alguém do time de CS foi até lá, mostrou na prática, apresentou números reais, sentou com o cliente numa terça-feira qualquer e provou o valor daquilo. Esse alguém deveria ser você. Ela fecha aspas, tipo, todo mundo falando em só otimizar, escala. Tipo, a mulher fala, não, volta, vai lá, olha para a dor, né? A pessoa do exército lá que eu falei, enfim. Então, acho que é engraçado, assim. Mas, e você estava falando da Lovable, e eu queria entender justamente contigo sobre IA já, né, entrando nesse mundo, né? Como está utilizando a IA hoje na Ask Suite? Quais os cases práticos que você pode compartilhar com a gente aí, se puder compartilhar alguns cases? E o porquê dessa pergunta, muitas vezes, né? A gente está numa discussão muito grande entre usa IA. E eu já vi muitas empresas, inclusive clientes nossos, falando que não, o meu CEO agora chegou aqui e falou para a gente que a gente tem que usar IA para tudo. Beleza, mas tudo tem que ter um objetivo, né? Um propósito do que você quer fazer e qual é o case, o que aquilo está demonstrando. Porque gastar token por token, beleza. Quero saber qual é o resultado que você está atingindo com isso, né? Então, como que você está usando a IA na ESC e quais os cases que você traz para nós aí, para a galera conseguir também usar isso no dia a dia? Boa. A gente teve, depois do próprio Sasser, que é esse evento do ano passado, 2 dos fundadores aqui da ESC Suite voltaram com essa ideia, né? De, assim, a gente tem que ir mais rápido e tal. Incentivaram o time de N maneiras, né? Tipo assim, quase no apavor, assim, vamos lá, galera, vamos botar os projetos, vamos apresentar, quase como se uma disputa sadia, né, em geral. Já teve gente que se destacou aí, pessoas júniores que provaram por A mais B serem builders, né, de uma maneira, que estão se destacando na empresa hoje em dia e tal,
Mas o caso mais engraçado, cara, foi do Thiago, que é no meu par aqui, que ele é head de finanças e RH, que ele reconstruiu todo o aspecto, né, de formulários, de acompanhamento de OKRs, coisa séria, assim, coisa que impacta mesmo, sabe? Reconstruiu a coisa toda dentro de Lovable, né? Integrou API, coisas que ele nunca tinha feito na vida, né? Ele consegue fazer dessa maneira, né? Trazer tudo para Lovable, que é uma das, como eu falei, uma das ferramentas, né, que existem à disposição em geral. Outro exemplo é COGS, a gente olhar para COGS, né? O meu chefe, ele gera com Cloud ali um relatório automático mensal, olhando para aqueles dados, né? E já mastiga na nossa boca. Integrações com Slack que foram muito simples. Muita coisa era lagging, atrasado. Eu olho atrasado. E muita coisa importante virou leading. Eu consigo atuar nelas, né? Em geral, tipo desalinhamentos entre áreas. Então, algumas automações de reports também, dashboards de CS, né? Não vou dar tantos detalhes, porque é bastante coisa específica, assim, mas mudou muito o nosso jogo, a maneira com que a gente joga as coisas, né? Especialmente para não depender somente de outros times em geral. Um case que foi muito legal foi que a gente construiu um LMS, uma ferramenta de educação para clientes inteira na Lovable, né? Tá até no meu podcast, que eu falei que eu não posto tanto hoje em dia, mas estou postando uma playlist específica sobre IA. E ali conversei com a Bárbara, né, aqui do time, e ela contou um pouco mais sobre como é que foi a construção de uma LMS, de uma ferramenta que os nossos clientes se certificam, inclusive, ali dentro da ESC, né? Dentro do Lovable também. Então, acho que o céu é o limite, né? O céu é o limite, mas como você falou, com objetivos claros, com certa segurança de dados também, né? Para fazer acontecer. Já que estava meio louca a coisa de muita gente fazendo ao mesmo tempo, hoje a gente tem um time de RevOps, já existia o time, né? Mas quando a gente considera que está muito bacana uma V1 que a gente faz, a gente entrega para a RevOps continuar a manutenção, problemáticas, né, suporte, apoio, né, para o que precisar, um dado que veio errado e tal. O RevOps, ele pega e toma o projeto, digamos, para continuar em linhas gerais, né? Mas essa V1 estar na nossa quadra é muito legal de qualquer maneira, né? Mas acho que é isso aí. Vamos fazendo cada vez mais case aí para botar no ar. Mas, chegando ao final já quase Bento não, pensando no Bento, no Lui, vamos entender algumas pontas, vamos colocar todos os pontos ali, ligar tudo, né? Quem te influencia hoje, Lui, para continuar nesse mundo CS, continuar nesse mundo de tecnologia, SaaS, IA e até hotelaria agora, né? Segmento de hotelaria, que é um segmento bem diferente. Cara, de influências em geral, acho que, tipo, além, claro, de família, pontos que normalmente as pessoas respondem em geral, eu acho que essas pessoas que fazem acontecer. De repente, empreendedores, investidores, pessoas que a gente se inspira, pessoas que a gente lê e relê livros e etc. Eu adoro livro, eu leio o tempo inteiro, assim, mas pessoas que conseguem nos fazer olhar de outra maneira, né? Sobre as coisas em geral. Então, pessoas que saem da sua comfort zone, seja uma biografia que o cara lê, de uma pessoa que não tem nada a ver com tech, seja de um atleta, de uma pessoa que inspire. Eu acho que a gente tendo esses bons exemplos, né, de pessoas que viraram o jogo e tal, eu acho sempre bacana, assim, sabe? Ter essa noção. Até umas, cara, do nada que eu lembrei, mas tem um Guga aqui, né, todo manezinho, né, enfim, tem essa figura aqui, mas tem um Guga aqui, tem Roland Garros aqui, é um cara que eu olho todo dia, por exemplo, né? Um exemplo nada a ver com tech, mas uma pessoa que está por aqui para olhar no dia a dia e outras tantas figuras ali em geral. Agora, pessoas de dia a dia, eu gosto muito dessa juventude atual, dos jovens que quase que já nascem, começam suas carreiras com IA, né? Que estão mandando ver. Eu acho que tem muita coisa nessa geração Z, que se fala mal em vários LinkedIn da vida, né? Que tem muita coisa ali que eu acho que eles vão desbancar gente grande de empresa dessa maneira builder que eles estão sendo construídos, tá? Então, pessoas que estão me influenciando para ser melhor também, para não ficar para trás também em geral. E aí, uma pergunta que eu acho que você nem esperava essa pergunta, mas surgiu baseado no que você falou. Quem que eu devo seguir no Twitter para aprender mais? Quando o Eric Santos, da RD CEO, ele dava um discurso lá toda sexta-feira, Twitter, eu falei, cara, tinha uns caras como o Thomas Tungus, né, o Tom Tungus, que é um venture capitalist que escreve umas 3 vezes por semana no seu blog, Seth Godin, né, no caso, enfim, esse povo. Eu ficava pensando, cara, Twitter do Eric. Aí eu fiz uma coisa, eu bloqueei a hashtag BBB, eu bloqueei futebol, bloqueei o gatinho pulando lá no coisa,
E aí treinei um pouco o Twitter e segui todo mundo que o Eric seguia, basicamente, que fazia sentido, né? E aí comecei por aí. E daí a gente vai, tá, avançando, segue eventualmente uma pessoa ou outra e tal, vai treinando a máquina para aparecerem coisas que são úteis dessa forma, né? Hoje eu sou um cara que quem me conhece sabe, não tenho o Instagram baixado, tenho apenas o web quando se precisa de uma coisa ou outra, às vezes baixo, posto uma coisa no aniversário de alguém, desbaixo, é muito tempo perdido. Então, eu sou o Twitter fanzaço. Comecei seguindo os do Eric. Quem sabe, se quiser pegar o meu Twitter, que está mais moldado, e seguir algumas pessoas ali, fique à vontade, né? Então, acho que é isso. O que você está lendo no momento, já que você falou que é um leitor assíduo, né? O que você está lendo nos últimos tempos? Cara, eu não leio somente um livro ao mesmo tempo, porque cansa, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, velho. Meu Kindle. Eu tô lendo mais no celular agora recentemente, mas tá aqui. Biografia de Robert Oppenheimer. Né? Tá meio, deve estar aqui, enfim, agora deu para ver. Oppenheimer, para quem viu o livro, né? Enfim, o filme foi o livro que baseou o filme, obviamente, história real, né? Sobre Robert Oppenheimer. Cara, fantástico, é muito bem escrito, uma das biografias mais bem escritas que eu já li, é muito viciante. O negócio de 100 anos atrás. Cara, o cara, ele nasceu, né, em 1900 e pouco, o cara teria, né, mais de 100 anos hoje em dia, então é um negócio tão velho, tão antigo, né, em geral, e olha que nem chegou na parte, né, da Segunda Guerra Mundial, está chegando a hora, muito, muito relevante, muito massa, assim, muito insight por hora. Qual livro você mais deu de presente? O Lado Difícil das Situações Difíceis, de Ben Horowitz. Hard Things, About Hard Things, é a minha filosofia de carreira, disparado. Meu livro de CS é baseado, é quase como se fosse isso de CS. Então, se você está em dúvida do que ler, não sei o que, lá, Hard Things, About Hard Things, é a maneira com que eu vi os problemas e o caos que a gente enfrenta no dia a dia e minha cabeça conseguiu lidar melhor com essa nossa sina. Como você diz não? Digo não pensando em tempo. Eu tenho pouquíssimo tempo hoje em dia, com filha pequena, com família, sendo head da empresa, indo híbrido para a empresa. Se eu digo sim para a pessoa que pensou e perguntar um negócio, não sei o que, vai tomar 1 hora da minha vida, é 1 hora a menos que eu estou com um time fazendo as coisas, tocando ficha, fazendo coisas que impactam, que é 1 hora a menos, talvez, que eu vou ter em família, ou que depois que a filha dormir, eu vou ter que ficar no computador e fazer essa 1 hora. Então, eu penso em todo essa gama de questões, né? Eu adoro estar aqui, por exemplo, um podcast. Você já chamou e falou, um podcast que vai estar aí no ar por um tempo, por alguns anos. Show de bola. Impactante, legal e tal. Mas hoje em dia eu digo bastante não, assim. Eu vivi uma época que era muito sim, e hoje em dia não tem como ser esta pessoa mais. É o novo normal, meu novo normal, e é isso aí. Trade-off, né? Como você decide quais brigas comprar? Na empresa, sim? Na empresa e até mesmo pode ser na vida, né? Meu pai sempre tinha um exemplo, depois eu posso falar o que meu pai falava. Fala, pô. Meu pai falava assim, a briga que você já entra, sabendo que a pessoa nem quer melhorar ou nem quer, só quer estar ali pela briga, essa briga você não entra. Exatamente. O Naval Ravikant, que é outro cara que eu tenho também uma fotinha aqui no escritório para me inspirar, mas ele fala, né? Se você está perto de pessoas que só entram em conflitos, você logo será uma pessoa que estará entrando em conflito com todo mundo, né? Então, a gente tem que escolher bem essas pessoas por perto, né? Mas acho que brigas comprar, as brigas que fazem sentido, que vale a pena, que tem impacto, né? Por exemplo, dentro da empresa. Se eu acho que o negócio está errado e tem um super impacto, né? E não faz sentido, eu tenho que ser aquele portador de más notícias que eu falei do Rudy Hoffman lá, né? Então, acho que vale a pena essa briga ser comprada. Uma coisa que o Danilo, que é meu chefe aqui na ESC, me ensinou muito bem, mais recentemente, desde a minha entrada, 1 ano atrás, ele bota sempre, a gente tem um monte de tópico para ver, um monte de coisa para perguntar. Bota a bolinha vermelha no que tem mais impacto. O emoji daquele de bolinha. Bolinha amarela no médio impacto. E o nice to have, verdinha. Vamos começar no vermelho. A gente vai focar nos 3 vermelhos, em vez de focar em 15 coisas. Então, a bolinha, a cor da bolinha vermelha me faz viciar bastante. Assim, eu faço isso com a galera também, para a gente conseguir atacar. Às vezes até um follow-up com um time, não sei o quê. Gente, a gente tem 20 tópicos. Vamos partir desses 2 aqui. Esses 2 são os principais. E aí vai. E é massa que esse conceito vem de produto, né? Aí é importante de aprender outras coisas diferentes, né? Porque esse nice to have e tudo mais vem de produto, né? Muito aprendido em podcast de produto, livro de produto fala muito sobre isso, né? Total. O que é must, o que é nice, e aí vai. Então esse repertório que tem que se ir ganhando. Boa. North Star também, né? North Star também, né? E, Lui,
Quem quiser te encontrar nas redes sociais, você falou do teu Twitter, se for livre, pode falar. Eu sei que o Bento, por exemplo, que é amigo nosso comum, ele não fala o Twitter dele, que era famoso, né? Que ele foi um dos caras mais influentes no Twitter no passado, mas ele não fala qual é esse Twitter. Caraca. Até hoje eu não descobri, vou descobrir ainda. Ele nunca falou. Ele falou pra descobrir sozinho. Ele falou, descubra sozinho. Não, eu vou. Depois de uns 2 shows ali no evento CS que o cara vai ter, eu vou descobrir. Pode deixar. Eu vou tirar isso dele, né? Mas Twitter eu não posto. Eu consumo e eu traduzo muito para o meu blog, lui-blog.com. O meu blog é um diário, meu querido diário. 700 posts, tem 10 anos, não divulgo para ninguém, tá lá. Só que minha cabeça, meu cérebro tá lá naquele blog. Então é onde você consegue visitar as coisas que eu tô lendo e tal, eu boto para lá. Eu não consigo divulgar e tal. Podcast, Customer Success by Lui, newsletter do Substack também. LinkedIn, eu sei que quase ninguém tá lá, né? Quase ninguém tá no Twitter, então quando eu publico algo, vagas é sempre no LinkedIn, né? Não tem jeito. Se vocês que estão ouvindo todos ligarem pro Twitter, eu fico lá também. Mas se eu divulgar uma vaga no Twitter hoje, não vai ter um candidato. Então o LinkedIn eu também uso, né? Pela utilidade, porque o mundo do CS tá lá, não tem muito jeito, né? Apesar de eu achar que os conteúdos têm. Mas é isso, assim, Lui von Hollering, esse nome que tá aí, é sempre o nome que você vai me achar em outros lugares. Show. Muito obrigado, Lui, pela participação. Pô, aprendi pra caramba. Vou tirar muito proveito dessa nossa conversa de hoje. Espero que vocês estejam nos escutando agora também. Tenha muito proveito e, lógico, se você não entendeu algo, volta, ouve de novo, anota os nomes que o Lui falou, porque é de grande vantagem para nós. Obrigado, Lui. Quiser dar a última palavra, fica à vontade. Fechou, galera. É isso aí. Vamos que vamos. Como eu digo, né? Tô escolhendo o nome de um conteúdo que eu vou lançar em breve ali com a CSH. Eu pensei, não deixe o mar te engolir. Essa é a ponta. Não deixa te engolir. Vai, aprende a remar mais, a pegar onda maior, né? Não deixa te engolir para não ficar para trás e vamos que vamos. Vamos para a batalha. Massa. Boa. Valeu. Até mais. Valeu. Até mais.